Assim, se for para me falar o que eu achei, é muito complicado, porque é o seguinte: primeiramente, eu já não tive uma boa impressão com o livro Dom Casmurro. E aí eu vejo um cara que é tipo o Bentinho, e eu não sei se ele é o Bentinho 2.0 ou se ele é um Bentinho pior do que o Bentinho normal. É o Então, tipo, 1.0, Bentinho é o Félix 2.0, ao contrário. é verdade, porque ele veio depois, né? E aí, tipo, justamente por eu não ter tido essa boa experiência, por eu não ter gostado do personagem, chega um outro personagem semelhante e eu começo a não gostar. Hoje de manhã eu fui pro parque e aí eu tava conversando com o pessoal de lá sobre justamente esse livro, né? Sobre o Ressurreição. E aí eu tinha comentado com eles que, tipo, você cria uma história baseada em uma frase de um cara que vai dizer que você perdeu as oportunidades, você não conseguiu agarrar a oportunidade de felicidade, e aí, por você não ter agarrado sua oportunidade de felicidade, você simplesmente deixou ela passar. E aí, tipo, o cara pensa, vou pegar essa frase aqui, vou criar uma história em que um personagem, ele simplesmente judeia com outra pessoa, com o sentimento de outra pessoa. Tem outra pessoa que é totalmente carente sentimentalmente. E, tipo, vou fazer isso brilhar e vai ser meu primeiro livro e eu vou, tipo, né, minha estreia vai ser isso aqui. E aí, tipo, quando eu penso nessas coisas, tipo, sabe, o livro não encaixa como um livro nota 10. E, tipo, não, nem pelo personagem que tem, pelas coisas que aconteceu, por gostos pessoais meu, não vai, sabe? Tipo, as coisas não entram. Claro que, para quem gosta de coisas naquela vibe, né, para quem gosta de romances naquele estilo, pode ter sido ótimo. Mas como eu sou do tipo de pessoa que não gosta de personagens que agem da forma como a Lívia agiu e agem da forma como o Félix agiu, aí isso aí impacta totalmente na minha opinião pessoal emotiva do livro. Agora, se eu for falar assim, Júnior, qual é a sua opinião sobre se o livro foi bem formado, fazendo de conta que você gosta desse tipo de gente? Continua ruim, porque você tem um cara que simplesmente ele chega como se ele fosse garanhão, tipo, ele não tá nem aí para as meninas, ele não quer saber de mulher, ele, tipo, 6 meses para ele é muito, talvez 2 semanas é o suficiente, e aí de repente ele conhece uma garota que, tipo, sei lá, velho, ele fica doido por ela, ele começa a ter ciúmes com ela, começa a enlouquecer por ela, e já não é mais aquele cara do começo do livro, é um cara totalmente diferente, que agora tem algum gosto. E aí ele se empolga lá com ela, né? Fica querendo ficar com ela, a ponto de que ele começa a ter ciúme. E aí ele fica tendo ciúme. Parece que o livro vai falar sobre o passado dele, dizendo o porquê que ele é daquela forma. O livro não se aprofundou nisso. E essa mulher é totalmente besta, tipo, parece que ela nunca viu um homem na vida, sei lá, totalmente carente, parece que só tem o Dr. Félix naquela cidade, e ela só quer saber dele. Aí ela não larga ele, não percebe que ele tá fazendo mal a ela. Tá todo mundo dizendo, eu acho que, não é nem que todo mundo esteja dizendo, mas o ambiente já era óbvio de que aquilo ali não era bom, e, sabe, fica até o final. Aí o auge do final é que ela fica doente, sabe, ele simplesmente vai se despedir dela, ele capa o gato. Aí o livro fala: olha, ela guardou todo aquele sentimento, todo aquele dia lá no coração dela e santificou aqueles momentos. E aí foi lá para o mosteiro. Enquanto ele esqueceu ela 5 minutos depois. Aí você fica, gente, de repente o personagem voltou para ser o que era antes. Tipo, agora não tem mais ciúme. Foi o que aconteceu. O ciúme dela acabou assim, quando. Sabe? Então, é por essas coisas, assim, falando de forma geral, para mim não ficar falando muito, eu terminei não curtindo muito. Mas, é claro, gente, eu tenho certeza que muita gente aqui gostou e tem gente que talvez ache esse livro aí um dos favoritos, mas comigo não, sabe? Eu espero que a Mãe e a Luva e os próximos não sejam assim, porque se for, ai, meu povo, deu tudo errado. Eu tenho 1 milhão de coisas para falar sobre o que você falou, mas eu tô anotando aqui para falar no final, tá? Mas eu espero te convencer de que. Eu não espero que você goste do livro, mas eu quero te convencer de algumas nuances aqui desses personagens, tá? Vamos ver se eu se vem na minha daí depois. Gente, quem que vai fazer a defesa agora de ressurreição? O que a gente precisa agora é de um contraponto aqui com o Júnior. Quem que se prontifica a falar isso? Ananda, seja bem-vinda, Ananda. E aí, gente? Não precisa defender então o livro. Comentem o que vocês acharam no final, para daí a gente partir em relação a isso. A Daniela falou que é um romance meio tóxico. Eu tenho um ponto também sobre isso, tá?
O que eu estava pensando aqui, que eu fui pesquisar sobre a peça da Medida por Medida, né, do Shakespeare. Eu não consegui ler, porque eu pedi, até comentei com as meninas no sprint, eu pedi, só que ele estava em falta na editora e até hoje eles não enviaram e eu não consegui ler no Kindle também. Tenho dificuldade de ler peça no Kindle, na verdade, eu acabo me perdendo assim um pouco. Mas eu fui buscar algumas críticas sobre essa peça e o que eu ouvi em mais de um lugar é que essa peça ela fala de uma decadência moral que a sociedade estava vivendo na época. Então, tem uma discussão ali de ter um monte de prostíbulo aberto, as pessoas tendo relações sexuais antes do casamento, antes do noivado e tal. Então, tem uma decadência moral no aspecto sexual mesmo, que a gente pode ver. Quando a gente entra na obra, o que a gente se depara? Com o Félix, nosso amado Félix, né, Júnior? Nosso querido Félix, nosso personagem aí, sem defeitos, puro, como Deus o fez, terminando uma relação com a Cecília, que dá a entender que ela era uma prostituta, era uma mulher da vida, dê o nome que você quiser. E ele nessa pegada de relacionamentos de duração de 6 meses, que para que isso se sustente, tem que ter algum nível de promiscuidade, porque ele não ia ficar pulando de galho em galho sem ter nenhum tipo de benefício nessas relações, tá? E daí a gente tem também os amigos dele em volta dele falando: ah, a Cecília te amava, por que, que você abandonou ela? A gente tem aquele jantar também na casa do coronel, que ele também, a gente encontra daí o Batista, que o Batista fala, eles falam que o Batista tem uma joia lá, aquela pérola, mas que ele acaba ficando com outras mulheres. Então a gente tem aqui esse aspecto dessa decadência moral que ela tá bem sutil mesmo na história, tá? Na minha concepção, assim, o Félix, a gente já vai tendo indícios que ele não é uma flor que se cheire desde o começo. Mas a Lívia, e a Amanda até mandou mensagem sobre isso, eu não acho que o Félix é o único vilão da história, eu acho que a Lívia também é uma vilã da história, tá? Porque lá no começo, ela, nessa mesma festa, né, que ela conhece o Batista tá dançando com ela não dá muita importância para ele. Ela conhece daí, né, de fato, o Félix, porque ela até então tinha ouvido só falar ele, cumprimentou ele uma vez, e é muito importante porque nesse momento ela comenta com todos eles, com o Félix, que ela lembra dele e que o irmão dela, que é o Viana, fala muito bem dele. Então ela tem um imaginário. Então ela conheceu ele uma vez e ela criou um imaginário ali do que esse homem, com base nesse, como que é o nome mesmo que eles dão? Pro cara, o Júnior mandou lá no grupo, não sei se foi o Júnior ou foi a Nanda, que não é sanguessuga, é algo nesse parasita, obrigada, Samantha, que é o parasita, parasita falando bem no Félix para a irmã. Então a gente tem esse imaginário sendo construído. Eu não sei se vocês perceberam que até então o Félix nessa festa ele não estava interessado objetivamente na Lívia. Ele ficou interessado a partir do momento que eles tiveram uma conversa e falaram para ele que o rival dele era o Batista. Então, bem no comecinho aqui, a gente tem do caráter do Félix falando assim, ó, não se trata aqui de um caráter inteiriço, nem de um espírito lógico e igual a si mesmo. Trata-se de um homem complexo, incoerente e caprichoso, em que se reuniam opostos elementos, qualidades exclusivas e defeitos inconciliáveis. Esse caprichoso me traz muito um tom de uma vaidade, sabe? Então, eu acho que ele torna a olhar para Lívia a partir do momento em que ele percebe que ele tem ali um rival que não quer ser deixado passar para trás, mesmo que ele não esteja competindo. Porque até esse momento ele tinha falado da Raquel, falando que gostava dela porque ela tinha jeito de menina, de criança, o que é horrível ele falar isso. A partir disso, a gente tem a Lívia daí, na minha visão, ela se relacionando muito mais com o imaginário que ela tem dele,
do que necessariamente diretamente com ele. Porque na cena do teatro, em que ele vai lá encontrar a Lívia, aí ela pega na mão dele no final do teatro e tudo, depois eles têm uma conversa sobre isso, e ela fala que falaram muito mal dele para ela. E que, mais que mesmo assim, ela tentou não ouvir e ia tentar conhecer ele por ele mesmo. Então, assim, ela também teve os indícios de que as coisas não estavam indo tão bem. Quando tem uma outra parte aqui no livro que ela fala que ela tá conversando com a Raquel e ela fala que ela sabia que aquele sentimento não era bom para ela. Mas o que ela faz? Ela continua persistindo no erro. E o que ela faz mais? Ela é muito cruel com a Raquel nessa situação. Ela dá uma de tirana com a Raquel ela se sente subjugada, então na hora que ela sente que ela tem uma arquinimiga ali, uma rival, ela subjuga, ela se faz de pobre coitada, e quando ela percebe que a Raquel ia sair de cena por conta dela, ela deixa, ela não faz nada do contrário. E no final, bem lá no final mesmo, no adeus, tem uma parte que ela fala assim: eu aceito uma situação não criada por mim, nem também pelo Senhor, mas como eu lhe dizia, pela natureza ou pelo destino, que é em relação à carta que o Félix recebeu. Só que eu vejo isso como uma coisa um pouco mais ampla, porque ela não se responsabiliza pela relação deles e ela não responsabiliza ele também pelo que aconteceu na relação deles. Então, assim, é fácil colocar a culpa na carta, mas o problema da relação deles já antecedia a carta ela foi só um propulsor para aquilo que estava vivenciando. Tanto que na página, no capítulo hoje, ele vai falar do fim da Lívia e depois fala do fim do Félix, né? Fala que os erros de Félix estão esquecidos. O traço luminoso de que ela lhe falará na última entrevista foi só o que lhe ficou. Na minha opinião, daí ela preferiu esquecer os erros dele que não estavam compatíveis com o imaginário que ela criou dele e ficou só com aquele imaginário lá do início da relação, que não corresponde em nada com a realidade. Então, sim, é fácil você amar esse ideal que você criou de alguém, tá? A Nanda falou que não achei a Lívia boba, desde o começo não conseguia entender qual era a dela, mas depois achei ela misteriosa e tentando proteger o filho. Ocorre que achei genial o título de ressurreição, porque ela tinha medo de ressuscitar um novo romance ruim, o que acabou acontecendo. Exato. O que vocês acham? Faz sentido o que eu trouxe sobre a Lívia? Não faz? Eu quero que vocês conversem comigo, gente. Não quero falar sozinha, por favor. Então, a gente leu juntas. Tava comendo um poke aqui agora. Terminei o poke. Então, agora, Uhul. então, a gente leu juntas e a gente até tava vendo, a gente tava, tipo, lendo e rindo, né, nos capítulos e tal, porque era, tipo, muito meloso, muito, sei lá, muito novelão, assim. E eu achei a escrita muito bonita. Só que, embora a escrita seja muito bonita, é uma escrita bem mais simples do que os livros posteriores, né? Como Dom Casmurro, Memórias Póstumas. Me lembrou um pouco a escrita, me lembrou Milan Kundera. Não sei se alguém já leu aqui, Morgana já leu. Então tem vários, notei assim, vários traços do Milan Kundera e também do Shakespeare. Achei assim alguns diálogos muito shakespearianos. E fora isso, tipo, algumas coisas assim que acontecem, assim, que eu achei muito engraçadas, assim, tipo, como se fossem umas coincidências nada a ver, sabe? Tipo, ele tá na janela e a Lívia vê ele saindo com uma outra mulher, e daí só vê a sombra. Tipo, esse é muito novelão, eu achei. E a carta misteriosa, enfim. Achei, tipo, umas coisas assim meio nada a ver. Mas fora isso, assim, eu achei o livro um livro bom, assim, sabe? Uns personagens bem construídos, uma trama bem feita. E pro primeiro livro do Machado, acho que tá muito bom, sabe? Porque a gente vê como primeira obra de cada autor, assim, não é, grandes coisas. Mas eu achei o livro bom. Essa carta me lembrou aquela música que eu não sei qual que é o nome, nem quem canta, mas que fala, estou casando, mas o grande amor da minha vida sou eu, que a pessoa recebe isso na carta.
que é uma música super antiga, que o cara fala, né, recebi uma carta no dia do seu casamento, e no verso estava escrito que eu estou casando, mas o grande amor de sua vida, o seu... Me lembrou um pouco isso, sabe? E faz muito sentido o Batista ter sido o cara que fez isso, porque ele foi rejeitado lá na festa, lá no começo, porque o Félix fala pra Raquel, né, ela tá conversando com aquele cara, não gosta de pessoas assim, porque ela não tá nem dando atenção, né? E a Raquel fala, mas porque ela não tá interessada nele, era o Batista. Aí o Batista chega lá na casa do Félix e fala, vim trazer um presente de casamento pra você. Daí quando vê, chega uma carta, justamente naquele momento que arruina o casamento deles. Tem outra coisa que aqui eu queria trazer pra gente pensar junto, que no capítulo Pico, ele tá conversando, o Félix está conversando com o Menezes, e o Menezes está sofrendo lá de cotovelo, dor de corno, que fala, né, gente, dor de cotovelo, uma coisa nesse sentido, assim. E daí o Félix está, teoricamente, aconselhando o Menezes e fala, né, quem dera que não, mas eu estou a ler no teu rosto que a única maneira de te consolar desse naufrágio é dar-te outro navio. E aqui é a parte que eu acho interessante. Só muito tarde te convencerá de que viver não é obedecer às paixões, mas aborrecê-las ou sufocá-las, que é exatamente o que ele faz com o sentimento dele pela Lívia. Que não foi viver esse sentimento, mas ele aborreceu e sufocou esse sentimento. E, gente, eu não sei vocês, mas eu acho que eles não se gostavam. Eu não acho que ele gostava dela pelo que ela era. Eu achava que ele gostava dela pelo que ela representava ser. Tipo, sabe a garota bonita do baile que você quer sair? Não sei, mas imagino que seja tipo isso. E ele é aquele cara que o irmão dela ovacionava, que falava muito bem, que manteve uma boa impressão. Então, para mim, os dois, eles estão apaixonados por essas visões, assim, não estão apaixonados um pelo outro. A Débora falou que o que mais gosta em Machado é a descrição psicológica dos personagens. Apesar de não ter gostado do personagem, principalmente de Félix, detestável, ou dos arroubos, que acho exagerado, a forma como é destrinchado o estado de espírito dos personagens é incrível. Concordo, Débora. Dani? Oi. Eu li já faz um tempo, li ano passado esse livro, e você está me fazendo relembrar algumas coisas que eu já não lembrava muito. Mas da parte do romance assim, entre o Félix e a Lívia, eu não me lembrava de algumas coisas, né? E como eu tinha comentado agora há pouco, que o romance deles era meio tóxico, né? Ele tinha um ciúme muito. Me beirava a obsessão, né? E eu acho que talvez, como ele tinha várias mulheres, depois ele começa a gostar da Lívia e tem esse ciúme, eu acho que talvez ele tinha uma autoestima um pouco baixa. Talvez ele não se achava tanto quanto ele se achava e tinha medo de ser traído, de ter uma decepção, né? E eu acho que pode ser isso também. Eu não sei na vida do Machado se ele tinha ciúmes da esposa dele também, se ele tinha algum ciúme na vida de casado Olha, dele. até o que eu vi, do que eu li até agora, que eu estou estudando, não apareceu nada sobre isso. Mas Né? eu não sei como que era o meio social que ele vivia, porque às vezes ele pode não ter vivido isso diretamente, mas ter sido influenciado pelo meio dele, né? Sim. De amigos, de... Eu não estudei ainda como que era o momento cultural dessa época. Mas é uma coisa que está aqui no meu pipe, porque é uma coisa que vai aparecer em outras obras dele. Por isso que eu levantei essa questão por causa disso, porque está sempre presente essa questão de ciúme, né? A Uhum. gente vê ela no Bentinho, né? Mas é isso, estou gostando de ouvir vocês. Que bom, que bom. Vai, Nico. Não, e fora isso também ele não trabalhava, né? Ele vivia da renda sei lá, vivia do dinheiro que, não sei, de que veio de herança e tal, Tá falando de quem? Do Machado ou do Félix? do Félix. Ah, tá. Nem sabia que o Machado vivia de herança. Não, mas ele ganhou lá de um trabalho dele, uma coisa assim, uma grana. Então, eu tô falando do Félix. Tá. E, enfim, ele não trabalhava, ele vivia de festas e mulheres, e, enfim, vivia do status dele, né? Embora ele tinha uma profissão, ele não exercia mais. E como ele era jovem ainda se fosse tipo, aposentado e tal,
Mas não, ele era jovem e ele queria meio que aproveitar a vida, assim, sabe? Daí, o que que eu ia falar? Não, enfim, daí me lembrou um pouco, me lembrou um pouco o Brás Cubas também, que nunca fez nada na vida. Que isso eu acabei de fazer essa ligação, que tipo, o Brás Cubas também vivia de renda e também queria sempre, enfim, se meter onde não deve. Você falando agora, Nico, sabe o que que me lembrou? Hum. O Grande Gatsby. É, Porque é o cara ali que tem ascensão social, porque o Félix teve ascensão social, porque ele ganhou uma herança, né? Até então ele era trabalhador, ele parou de trabalhar, queria viver das coisas boas da vida, tinha um status, as pessoas olhavam ele de forma positiva. Tem essa troca ali com outras pessoas, é o popularzão da galera, mas tem uma fama que precede ele. Você comentando agora, do jeito que você estava explicando, por isso que estava falando do Grande Gatsby. pois é, agora que me dei conta. Pode ser. O Grande Gatsby também. Tudo mundinho, tudo mesmo Tem mundinho. aparências. Uhum, sim. Uhum. A Nanda mandou no chat que o Félix é tóxico. Sim, era tóxico, mas ele não escondia que não ligava muito para todos. E tem um humor involuntário meio pueril, até de não ter responsabilidade na vida. Débora disse que ele só se apaixonou por Lívia por ver que ela era idolatrada pelos outros homens. Também concordo. Por questão de ter o troféu, a mulher mais cobiçada. Ele me lembrou do DiCaprio com essa questão de rotatividade de afetos. Isso pode ter até uma certa idade, né? E o afeto por Lívia não é. Acho que era amor, era por ver adoração a ele refletida nos olhos dela. Já vou ler o comentário da Dani, mas isso que você comentou me dá um gancho para que no capítulo O Gavião e a Pomba, ele fala que ele foi longe demais, que ele não devia alimentar uma paixão que há de ser esperança, e uma esperança que não pode ser outra coisa mais que um infortúnio. Que posso eu lhe dar que corresponda ao seu amor, o meu espírito, se quiser, a minha dedicação, a minha ternura, só isso. Porque o amor, eu amar, por a existência toda nas mãos de uma criatura estranha, e mais do que a existência, o destino, sei o que é isso, tipo, não sou capaz de amar. Se vocês assistiram o vídeo que eu postei sobre a Igreja do Diabo, que é o primeiro conto que eu li, do Machado de Assis, lá vai falar que o diabo, ele condena o amor ao próximo. Ele, o único amor que ele permite é o amor pela mulher de outro cara, de outra pessoa. Porque é o amor a si próprio. Porque quando você está amando o outro, que outra pessoa detém, ou que outra pessoa cobiça, você está, na verdade, está amando a si próprio, está amando o seu orgulho, tudo aquilo que diz respeito a você, ao teu ego e etc. Então, para mim, conecta muito com aquele outro conto que eu li, que eu postei lá a resenha para vocês, e reforça daí essa minha convicção de que ele não gostava dela, como a Débora comentou, ele só gostava daquilo que ele imaginava dela. A Dani falou que naquela época a maioria das pessoas da aristocracia não trabalhava, então sempre viviam entediados, não tinham perspectiva de vida. E daí arranjavam pra cabeça, né, gente? Não tinha o que fazer. Vou arranjar encosto para mim arranjar problema com mulher. Na verdade, também lembrei do DiCaprio, só ter 27 anos que o Léo aceita. Já venci, então, gente. Não, ainda bem que eu sou casada já, senão não tava mais no hall aí de candidatos para ser namorado do DiCaprio. E aí, gente, que mais? Júnior, tá mudando alguma coisa a tua percepção? Você tá vendo alguma coisa diferente ou você ainda tá odiando tudo? Tá bom. Tá bom. Me incomoda bastante que no capítulo do Gavião e a Pomba, ele fala que era sem dúvida melhor que houvesse menos sentimento naquela declaração que a Lívia fez para ele, que tivéssemos navegado mais junto à terra em vez de nos lançarmos ao mar largo da imaginação. Devia tê-lo percebido, fala com muita paixão, é verdade, mas naturalmente sabe a sua arte. De outro modo, parecia que se entregava por curiosidade, talvez por costume. Uma paixão louca pode justificar o erro, preparar-se para errar.
Não me anda ela a seduzir a tanto? É o positivo, mede-se-me pelos olhos. Quando ele fala não me anda ela a seduzir a tanto, dá a sensação de que ele fala que ela que está me seduzindo. Eu não presto, eu não valho nada, mas ela está me seduzindo, então eu estou embarcando nessa aqui com ela. Me incomoda um pouco disso, porque ele é o purinho, limpo, bonitinho, e acaba se enfiando nessa depois que ele diz que ele foi longe demais, que ele não poderia amar, que ele não daria sua própria vida para outra pessoa. Ele fala que tá nessa porque é ela que seduziu ele. Então, assim. Gente, que autoestima, né? Como o Júnior falou lá no grupo, quando ele tava lendo ali, gente, que autoestima. Esse cara tinha que ser. Eu entendo que tem uma autoestima, mas também tem um aspecto de se achar muito, e talvez isso seja algo muito mais do externo para fora, mas falando de uma insegurança interna dele, porque senão ele não ia achar que ele seria traído, né? Se ele fosse realmente essa última bolacha do pacote, mas ele tem uma visão distorcida de si mesmo que é assim assustadora. Tenho medo de encontrar pessoas assim de fato na vida real. E daí, no capítulo Queda, a Lívia fala que existe muita imaginação. É uma das brigas, milhões de brigas dele. A Lívia diz que existe muita imaginação na cabeça dele. Então, é por isso que eles acabam brigando. E eu quero saber, porque a gente tem lá em Dom Casmurro o dilema se Capitu traiu ou não, né? Que é um dos dilemas do livro, tem vários outros. Aqui, quando ele recebe essa carta, vocês acham que essa carta que ele recebeu, falando da Lívia, foi muita coisa da imaginação dele ou aquela carta tinha alguma denúncia de algum questionamento real? E aí, minha gente? A Nanda falou que é coisa da cabeça dele, a Débora falou que sobre a carta foi uma desculpa, ele não queria casar. Acho que foi só pra atrapalhar mesmo o relacionamento dos dois, né? A gente não tem como saber, né? Porque quando tem uma parte que ele fala, ele é meio louco, né? Não dá pra escrever muito o que ele fala, né? Mas tem uma parte que ele fala que se mudasse o remetente ou não, a gente e não mudaria a mensagem. E a gente não tem acesso ao que de fato aconteceu nesse relacionamento da Lívia com o marido dela. Porque a gente não sabe como que ele morreu, do que ele morreu. Tá certo que eles levantam ali uma suspeita, e ele pode sim ter se fiado nisso para acabar o relacionamento dele. Ele tava precisando disso daqui, né? Uma unha. Mas me chama atenção também porque a gente não tem como dizer com certeza isso. A Nicole, pra mim, a Lívia matou o marido. Olha, a carta dá a entender isso. A Samantha disse que eu também achei que ele não queria casar, ele sempre estava procurando motivos, de início sempre foi ciúmes. A Débora, mais pra cima, tinha falado que outra coisa que chamou a atenção foi a posição do narrador. Por vezes ele sabe do interior dos personagens, mesmo que esses não se expressem. Por vezes ele comenta que os personagens ficam perdidos em pensamentos que o narrador não tem acesso. Nossa, Débora, eu acho que isso é tão comum no Machado. Você já leram algum outro livro do Machado? Porque eu tenho essa sensação tanto em Brás Cubas, que ele dá uma misturada, quanto em Dom Casmurro. Dom Casmurro e Brás Cubas, eu acho que ele faz um pouco dessa. Que você tem a dificuldade de distinguir, às vezes, o que é o pensamento do personagem e o que é pensamento do narrador, o que é informação vinda do narrador. Porque daí eu tive alguns momentos que eu estava tentando, tá, isso daqui é inferência do narrador, que às vezes o narrador faz algumas inferências também, dizendo de como que a Lívia estava vendo, de como que a Lívia estava reagindo, porque assim, também o Félix, a Lívia piscava, ele achava que ela estava piscando para ele, né? Ela lubrificando os olhos, não, tá mexendo comigo. A Nanda falou que adora os capítulos, os títulos dos capítulos, e a Samantha que também tem essa sensação, Nicole. Gente, vocês acham que a Lívia pode ter matado o marido? Quem acha, levanta a mão aí. Pode ser a mão
do Google Meet aí? Tô curiosa agora. É que como o livro não diz nada, então deixa a gente imaginar, né? Então como a gente gosta de desgraceira, então vamos deixar ela matar o marido. Eu não diria que não. Não diria que não, nem que sim, tá? Vou ficar aí no depende. Depende. Tá, deixa eu ver. Eu tô aqui pegando o que mais que eu tenho de anotação no meu livro pra falar. Mas acho que ela não foi santa com ele, não. Pois é, né, gente? Onde que tá o. Onde é o crime, né? Onde começa o crime? Onde acaba? Eu achei os personagens tão bem construídos que no início do livro a gente já tinha todo o elenco ali no chat. Então, o pessoal comentou isso, né? Que muita gente e tal, mas o primeiro e segundo capítulo já tava todo mundo. O que que eu tenho feito, gente, por sinal? Deixa eu mostrar. Eu não sei cadê meu livro. Não sei cadê o outro livro que eu queria mostrar pra vocês. Acho que esse aqui não tem. O que eu tenho começado a fazer é escrever, tipo, aqui assim, na parte de cima dos livros, o nome do personagem quando ele aparece pela primeira vez. Eu tô fazendo isso em O Tempo e o Vento, porque são muitas pessoas, não sei quais delas serão relevantes, fazer isso para consultar depois. Todo mundo ali é relevante no Tempo e o Vento. Ai, meu Deus do céu. E para mim, o fim do Félix, o fato dele ter esquecido ela, corrobora o fato de que. Oi, Ananda, a gente tá aqui? Acho que caiu para você, talvez. Corrobora o fato dele não ter gostado de fato dela, mas ele fala também que Félix é essencialmente infeliz. O que corrobora também o fato de que todos os personagens masculinos do Machado, eles têm uma derrocada no final da vida, assim, sabe? É tipo isso, Júnior. Estão com o atestadinho ali para entrar na. É por isso que o Machado escreveu o Alienista, né, gente? Eu vou ler o Alienista, vou trazer resenha desse conto para vocês. Mas no Alienista ele fala que basicamente todas as pessoas podem ser loucas e podem ser submetidas a uma clínica psiquiátrica, porque todo mundo tem um pouco de louco dentro de si, e é basicamente isso aqui. Basicamente isso daqui. E eu acho que o fim dele confirma muito isso. Eu achei bem esse final de sessão da tarde, o final da Raquel com o Menezes, eles terem ficado juntos. Sabe aqueles últimos episódios de novela, assim, que tá todo mundo casando, todas aquelas coisas acontecendo, filho nascendo. Pra mim foi bem essa sessão da tarde que os dois ficando juntos. Esse Menezes só serviu pra ficar com a Raquel, né? Porque não fez quase nada, não. Era Ele tudo ali em volta tirou o do. Félix da caverna que ele tava, né, escondido da Lívia. É, Mas só pra isso também, de resto. E outra coisa também, você comentou agora no e Menezes, tinha um outro, o Viana também. O isso, Viana, que era o pai da Raquel, né? isso. Tem outra coisa também, que o Félix ele só toma coragem para pedir a Lívia em casamento e anunciar o noivado quando ele nota que o Menezes está interessado nela. Tipo, é muito engraçado porque eu e a Nico a gente leu recentemente Dom Casmurro e dá para ver também o quanto que as ações do Bentinho são influenciadas pelas coisas que as pessoas dizem, os outros, o mundo externo, né? E aqui também, o Félix começa a gostar da Lívia porque ele vê que os outros cobiçam ela, ele pede em casamento porque ele acha que ele pode ficar sem ela, que tem outras pessoas querendo. Então, assim, deixa o cuidado meu aqui e não sentindo de verdade isso, né? Porque para mim ele não sentia. A Samantha disse que eu ri da parte que Menezes chega onde Félix se escondeu. Ele na rede lendo um livro bem de boa, bem a personalidade dele mesmo. Menezes revoltado com a cena. Não, e o narrador ainda disse que ele estava lendo, mas que ele passou dias sofrendo lendo a carta, o que eu desconfio também, né? E ele só voltou para ver a Lívia porque ele ficou sabendo que ela estava morrendo por ele, né? Então, assim, ego mais inflado do que isso, por misericórdia.
Ó, Júnior, se você quer arranjar um monte de mulher aí, ó, você tem que ser um pouco mais como o Félix. Essa tem que ser a tua meta. Não, não pode ser. Eu te dou um atestado de loucura, se for o caso. Assino pra você. Tem que Porque ser como o cara daquela foto que ele postou no Google. Isso, isso. Ai, gente, mas assim, eu entendo que o livro é bem dramalhão, assim, tem umas cenas que, ai meu Deus, ó céus, ó vida. E ela falando com a Raquel de que a Raquel ela precisa ser feliz, e aquela flor, ela iria morrer, mas da morte daquela flor ia nascer uma nova, e disso ia nascer um novo amor. Pra mim, tipo assim, gente, é uma novela mexicana, mas eu gostei de ver os elementos que o Machado vai desenvolver mais em outros livros aqui nessa síntese. Júnior, não, a gente não tá te ouvindo, tá? Se você estiver falando. Eu vejo você falando, eu quero te ouvir daí. A Nicole falou brega, a Débora. Eu achei até contido o romantismo. Li Helena mês passado e uma novela das 9. Ai, meu Deus do céu, a gente vai perder o Júnior na leitura Eu desse li jeito. Helena. Ai, nossa, eu tô só esperando chegar esse livro para ver os comentários. É um plot em cima de plot, em cima de plot, e é muito bizarro. Ai, meu Deus. Fala, Dani. Ela estava falando de Helena. Eu gostei bastante desse livro também. Acho que faz uns 2, 3 meses que eu li esse livro do Helena. Eu estava numa expectativa bem grande, né? Porque todo mundo estava falando desse livro, muita gente estava lendo. E ele tem um pouco. Ele é meio drama, mas ao mesmo tempo você já vê que o Machado já está meio que fazendo a transição dele para o realismo. Uhum. E aí você já percebe também a mudança de linguagem, o estilo, sabe? Você já vai começando a ver algumas características, sabe? Mas é muito legal esse livro. Se prepara porque, como ela falou, é plot em cima de plot. Você fica, ai meu Deus, na maior curiosidade para saber o que vai acontecer no final. E eu acho que é isso que eu gosto do Machado, porque ele tem um jeito que ele te prende. E eu acho legal que ele conversa com a gente, sabe? Ele tá falando, daqui a pouco ele volta, daqui a pouco ele fala com a gente, conversa com o leitor, chama o leitor para a história. Dom E eu, Casmurro tem muito disso, né? é, eu gostei, eu gosto bastante. Só que eu ainda não li todos os livros. Espero conseguir ler com vocês. Ai, Eu que bom. Ressurreição, a Dom Casmurro, o Quincas Borba também eu li agora, mas foi uma adaptação. Adorei, gente, esse livro é lindo, lindo. Eu li só a adaptação para entender a história, mas eu já me apaixonei pelo Quincas. Eu acho que ele vai ser o meu preferido da vida. Ai, que bom. Que Né? bom. Esses foram os livros que eu li do Machado até agora. O Alienista. Uhum. Eu, eu achei o novelão, mas eu acho que os personagens eles fazem sentido. São detestáveis? São. Se eu tivesse que salvar um cachorrinho e o Félix, eu salvaria o cachorrinho de um acidente, tá? Então, assim, eu tenho que confessar isso pra vocês. Eu acho que o Félix eu deixava ele ser carregado por um trem mesmo. E o cachorrinho eu traria pra minha casa. Mas mesmo assim, eu acho que, por mais odiosos que eles sejam, faz sentido a construção. Tem uma lógica, sabe? A forma com que eles se comportam, a forma com que a definição que eles fazem dos personagens no começo ali. Eu acho que tudo isso tem uma coesão, sabe? Então, eu não vejo. Eu postei recentemente uma resenha da Silvia Plath, da Redoma de Vidro, e eu vejo que ele não tem uma coesão, assim, o livro, sabe? Chega no final, ele perde ali a coesão com o início, a gente não tem um bom desenvolvimento. Aqui eu entendo que, por mais que seja um novelão, os personagens eles fazem sentido de ponta a ponta. São contraditórios, são odiosos, tomam decisões que a gente questiona como ser humanos íntegros, que espero que nós sejamos, um pouco menos falhos do que eles, talvez. Mas lá no começo, o Machado já estava anunciando quem que era o Félix. E lá no começo ele já estava anunciando, tem a primeira definição do Viana que ele faz da Lívia, que Lívia tem esse defeito capital, é romanesca, traz a cabeça cheia de caraminholas, fruto naturalmente da solidão em que viveu nesses 2 anos e dos livros que há de ter lido.
faz pena porque é boa alma. Então, assim, a gente já tem também um pouco daquilo que vai ser essa personagem ao longo do livro. Acho que dá um pouco de peso demais dizendo que o livro influencia e pode mexer na cabeça do povo. Acho que dá uma pesada nisso, mas porque na época diziam muito que as mulheres liam muitos livros franceses e que ficavam com um olhar muito romântico da vida, né? Mas tudo bem. Então, acho que faz sentido até o ponto em que eles chegam, que é muito similar ao ponto de partida do romance. Não sei se faz sentido isso para vocês. Nicole, alguém falou em solidão. Nicole, acho que o pessoal não conhece esse meme direito. Se vocês não sabem, a minha temática favorita dentro da literatura é a solidão. Todo livro que trata sobre a solidão, eu viro uma cadelinha do livro em 2 segundos, porque eu amo essa temática, eu adoro estudar isso em todos os livros possíveis. Eu tenho um monte de vídeo no YouTube que eu falo sobre isso. E a Nicole daí fez uma figurinha, um meme meu, escrito alguém falou em solidão, porque, tipo, meu tema preferido na literatura. Mas, fora o bullying, eu achei que foi um bom romance, assim, sabe, de início do Machado. Confesso que esse dramalhão, assim, ele me pesa um pouco. Eu gosto do dramalhão com o gótico, tipo Morro dos Ventos Uivantes, que é aquele drama, aquela, meu Deus, eu vou morrer, a minha alma é a alma dele, eu sou ele, e etc. Que é um drama, vamos confessar que é um drama, mas o viés gótico, para mim, ele acaba amarrando, sabe? Traz aquela coisa mais profunda, mais densa. Jane Eyre, ela vai ter influência gótica, Nanda. Ele não é um livro gótico em si, ele tem influências góticas, mas ele é uma novelona também, né? Júnior, não sei se você tá fazendo assim, não, que você não concorda comigo. Você tem que parar de fazer careta para mim, você precisa conversar comigo. Então, é porque aqui meu cachorro tava fazendo barulho. Aí eu deixei o microfone desligado. Assim, eu não lembro de Jane Eyre ter os mesmos dramas de Morro dos Ventos Vivantes, porque no Morro dos Ventos Vivantes tem muita carência, né? Aí eu não sei se a Débora tá falando desse tipo. Débora não, a Ananda tá falando desse tipo de drama, né? Que é a da carência. Porque se for, não tem. Agora, tipo, tu tem me perguntado, tem pedido pra me falar naquela hora, eu tinha, né, deixado pra lá. Quando eu tava abrindo a boca aqui, gente, era porque eu tava lendo o chat. Especialmente naquela parte do brega. Né? Aquela parte do brega é realmente brega, romance brega mesmo. Eu não tinha visto desse ponto de vista na questão da personalidade dos personagens, né? Tipo, olhar para a personalidade do Dr. Félix, olhar para a personalidade da Lívia e ver o que vocês tinham comentado. Se você partir desse ponto aí, algumas coisas começam a fazer mais sentido mesmo. Se você pega o jeitinho deles, né? E aí, não sei, você pega a construção deles, olha do ponto de vista psicológico, vê que a Lívia, por exemplo, ela também se colocava de salto alto e ela se achava mesmo a lindona, né? E, tipo, pensava nessas ideias de amor romântico. E ela não era a única. A menina lá Coral, não, perdão. Do Luiz alguma coisa, esqueci o nome dele. A esposa dele também tinha essa mentalidade de uma vida boa com o marido e não deu certo. E o marido já sabia disso e já estava pronto para botar chifre nela e com a Lívia. Então, tipo, era uma coisa que você ficava, nossa. E quando eu estava lendo esse livro aí, né, tu estava comentando sobre as expectativas, né? Lendo os 2 primeiros capítulos. Quando eu vi que ele estava cheio de ciúme, a primeira coisa que eu pensei é que ele iria terminar o livro matando a Lívia. Tipo, ele ia ficar tão doido de ciúme, tão doido de eu ia ciúme, amar. aquele Luiz lá ia chegar e, sei lá, ia começar a mexer com a menina, que ele ia, sei lá, dar um fio na menina. Foi isso que eu pensei. Aí não aconteceu isso. Eu até achei incrível que isso não aconteceu. Mas outra coisa que eu pensei é que a Lívia, ela poderia cometer suicídio, né? Porque outros livros que eu li da época, outros livros que eu já li antes, era que as mulheres, mulheres e homens, né? Eles enlouqueciam por causa do romance, o romance não dava certo, eles falavam, minha vida não faz mais sentido, e morria. Então, tipo, tinha essa entrega pelo amor muito grande, né? Essa loucura pelo amor muito grande. E aí foi tipo, minhas primeiras impressões. Aí, quando chego no final, a garota, ela pensa daquela forma, ela diz, não vou mais fazer isso, a gente não vai dar certo. E aí, quando você falou que não foi um romance criado por ela,
né? Não foi um romance criado pelo acaso, foi um romance criado por terceiros, e aí isso induz ela a sair de perto. E aí realmente faz mais sentido, né? Faz mais sentido ela ter capado o gato. Mas assim, não sei se eu vou trazer uma nota melhor, tá, gente? Me Não, e perdoe, tá né? tudo bem. Você não precisa, tá, Júnior? Me Eu perdoe. acho que, para o pessoal que me conhece há mais tempo, eu sempre tendo a trazer uma visão mais psicológica da obra e olhando para a construção de personagem, por eu ser psicóloga, por ser minha área de atuação, por ser aquilo que para mim é natural e aquilo que me chama mais atenção nos livros. Tem várias outras coisas que daí acaba passando também para mim, porque eu fico às vezes com um olhar muito restrito, por isso que eu estou estudando, mas o Machado ele é muito bom em construção de personagem. E por isso que eu gostei tanto de Dom Casmurro, porque a construção do personagem é muito bem feita, tá? E não que isso tenha que melhorar ou piorar a obra, mas eu acho que ele tem seu valor. Porque assim, mas eu gostei dos teus finais, tá? Eu vi que a Nanda falou que o Félix não tem coragem de matar uma barata, eu dei muita risada interna quando estava falando, não quis te interromper, mas eu concordo. E eu não acho que o Machado ele tem esse perfil desses finais mais fatalistas, sabe? Eu acho que não sei, posso me surpreender. Eu não li tudo do Machado, tem muita coisa que eu vou ler com vocês. Fora esses livros aqui, eu li Dom Casmurro e Memórias Póstumas, O Alienista e só. Mas queria saber também se ele não vai dar nenhum final assim mais fatalista para os personagens, que eu ia gostar, confesso. Júnior, volta aqui, vamos melhorar essa nota, Júnior. Você não vai sair dessa live enquanto não melhorar essa nota. Tô brincando, tá? Tô brincando, eu juro pra você que eu estou brincando. Você tem toda a liberdade pra você dar a nota que você quiser, mas a gente pode pegar no teu pé também, tá? E eu vou pegar no pé com carinho, prometo. Mas Ananda, a nota é de 1 a 5, Ananda. Não deu 8, de 1 a 5, Ananda. Vamos colocar um limite aqui. 4, 3. Eu dei 3,5, tá? Coitado do Machado. Eu coloquei 2, gente, levando em consideração que era de 0 a 5, tá? Olha que eu podia de 0 a 0 dar 0. Mas é porque a história, pelo menos, ela me pegou, né? Pelo menos eu senti Entretém, empolgação né? ali. Então, tipo, se você pelo menos sentir empolgação, porque Dom Casmurro, pô, foi uma sofrência. Eu li aquele livro ali sofrendo. Eu tava querendo que o livro acabasse logo, sabe? Então, tipo, e torcendo pro cara ser corno, porque não tinha outra coisa. Era o que me satisfazia a pensar, nossa, realmente o livro valeu a pena. Mas, lógico, não fazia nenhum sentido as coisas acontecerem ali. Eu não vou comentar sobre Dom Casmurro, para não, né, para quem não leu, eu não terminar dando um spoiler aqui. Mas, não sei, gente. O Dom Casmurro, a questão da construção dos personagens, realmente, eu achei muito mais bem feita a construção em Dom Casmurro do que no Ressurreição. Só que eu tenho que passar o pano em Ressurreição pelo motivo de ser um livro muito curto. Então, se é muito curto, desenvolver o personagem com muita profundidade não dá. Né? Você pega ali, você não tem o passado do Dr. Félix, você, sabe, tipo, para julgar a psique dele, no seu caso, você é formado em psicologia, eu não, gente, eu sou da matemática, tá? Mas você tem que prestar muita atenção nas palavrinhas que o autor está dando. E às vezes você está lendo aquele livro e já está revoltado com a atitude do personagem, tem coisa que passa despercebida, sabe? Então, tipo, aí fica complicado, mas, né? Entendam que minha nota é de 0 a 5, beleza? Mas eu acho que é isso que é bom de ler em grupo, sabe? Porque tem quem vai gostar, tem quem não vai gostar, e a gente vai trocando as percepções. Eu acho que seus pontos são extremamente válidos, tá, Juninho? E você acabou me fazendo lembrar de uma coisa que, nesse livro aqui, que eu não estou gostando, por sinal, não que vocês tenham perguntado, mas eu falo mesmo assim, na parte que fala sobre a ressurreição, ele fala que o Machado, ele, em vez dele escrever sobre o mundo externo, né, a sua volta e daquilo que ele conhecia, ele resolveu ter algum tipo de ascensão social e que por isso ele escreveu para uma revista feminina essa história. E daí a gente pode pensar, tá, qual que é a imagem mental que se tinha de mulheres, né? Que gostam de um dramalhão, que gostam de uma história de romance,
que gostam de uma heroína, que gostam de um cara que às vezes não vai ser tão bom, mas é aquele garanhão, ele tem uma pegada de Dom Juan também, que é aquele herói que ele não é de todo puro, mas ele pode ser convertido, porque vamos comentar, a Lívia, sabendo que ele não era flor que se cheirasse, ela achou que ela ia conseguir converter ele diante do amor dela. Não deu certo. Eu acho engraçado esse livro ter sido escrito com essa finalidade, porque talvez diga a respeito também o porquê que ele é assim. Por que ele é exagerado? Porque ele estava focando num público-alvo, e não estou dizendo que mulheres são assim, estou dizendo que nessa época era visto dessa forma, né? Então, e é a crítica aqui que a própria autora desse livro traz do porquê que o livro é ruim, porque ela fala que o livro é ruim, tá? Eu acho que o Júnior ia gostar dela, eu acho que eles podiam sentar em um barzinho e tomar uma cerveja juntos, tá? Que ela fala que é um livro. Deixa eu pegar aqui exatamente o que ela fala, é muito engraçado, gente. Conseguiu fazer. O autor intervém a miúdo, mas não é Machado de Assis, o autor romântico, figura convencional. Em prosa, não fez de início o que fizera em poesia. Não rejeitou deliberadamente as escolas literárias. Ao contrário, procurou enquadrar-se dentro do romantismo. E com isso conseguiu fazer 3 livros quase inteiramente maus. Então, assim, basicamente o Júnior ia gostar de conversar com ela. E eu entendo o ponto de vista, porque em relação a Memórias Póstumas, por exemplo, é um livro muito diferente. Memórias Póstumas é entendido pelos críticos como a obra-prima do Machado, e para os leitores comuns a obra-prima é do Casmurro. Então tem essa diferença também entre críticos estudados e pessoas comuns como nós, que têm visões diferentes. A Débora falou que em Machado ela gosta mais do percurso da escrita do que a história em si. A Nanda falou que tá brincando com você, tá bom, que você tem liberdade para falar o que você quer. E se ela não der liberdade, eu te dou, tá bom, Júnior? Fique tranquilo. A Débora falou que aquelas mulheres que querem converter os bandidos é aquele tipo de menina que gosta do bad boy, sabe? Bem isso. A Nanda falou que ninguém muda ninguém se a pessoa não quer, e o Félix nitidamente não queria mudar. Exato. A Débora falou que, tipo, ele é ruim com todo mundo, mas ele me ama, eu sou especial por isso. Exatamente isso, nossa, exatamente. E, gente, quem que vai seguir lendo, tá? Júnior vai seguir lendo, nem que a gente arranque os cabelos, tá? A gente vai te trazer para essa leitura. Se bem que, ó, a crítica falou que os 3 primeiros livros dele são ruins, tá? Então, é Ressurreição, A Mão e a Luva e Helena. Então, é para melhorar a partir de Yaya Garcia, tá? Então, só para te deixar também com as expectativas alinhadas. Mas quero saber quem que vai avançar na leitura, quem que vai ler os próximos romances, quem já tem o próximo livro aí. Eu já comecei a ler. E aí, primeiras impressões, a gente vai ter a live ainda. Então, para quem entrou depois, a gente faz um sprint do dia que a gente deve iniciar o livro, tá? Então, vai ser no dia 5 de agosto, daí a gente se junta para ler as primeiras páginas juntos, dá uma fofocadinha rápida ali para dar aquela aquecida na leitura e a gente segue, tá? Nico, mas o que você achou? Eu li só os 2 primeiros capítulos, ainda é muito cedo para dizer, mas já sei quais os personagens são mais os que vão ser odiados. O Júnior vai odiar eles? Acho que vai. Ah, então tá bom. Mas acho que ele vai odiar mais Helena. Vai odiar mais eles, não tá bom. Vai odiar com força, Helena. Júnior, você tem que ler porque a gente gostou dos teus comentários. Você tem que ler para vir comentar com a gente, tá? Tem que fazer a voz do povo. Alguém tem que ser o contraponto. A Débora falou que entre os 3 a mão e a luva é o pior. Débora, você não fale isso na live, Débora. O povo vai desanimado. Aí você não me ajuda. Eu tô tentando animar o pessoal, Débora. A Nanda falou que gostou de A Mão e a Luva. A Samantha falou que tá com Curiosa também. A Nanda falou que vai reler com a gente. A Samantha falou que também amou os comentários do Júnior. Então, ó, tá. Gente, eu acho que é isso. A Cícera não tá aqui, Não. mas ela já tinha avisado que A Mão e a Luva é bem melhor que Ressurreição. Enfim, eu tô falando a opinião dela, só para Tá compartilhar. replicando a opinião dela. Uhum.
Tá bom, eu começo amanhã, mão e a luva. Vou mandando primeiras impressões sem spoiler, para ver se a gente dá uma animada a vocês também. E assim, gente, se não for bom, a gente vem para xingar, tá? Tá tudo bem não gostar, a gente tá aqui para isso também, tá? Não tem que amar todas as obras. Eu sou muito contra aqueles clássicos que são intocáveis. Eu sou muito contra isso. E se não for bom, vocês são livres para dizer que não gostaram. Eu tenho algo à minha defesa, gente. Olha, eu no começo, só para vocês terem umas ideias, sabe? Eu comecei a querer ler literatura em 2020, né, na quarentena, que eu tava me sentindo meio burro, aí eu resolvi começar a ler livros mais clássicos, né? E aí, tipo, como eu não era muito de ler, eu lia mais coisas voltadas à filosofia, eu resolvi começar com Pequeno Príncipe, aí foi Pequeno Príncipe, Colarinho e tal. Só que aí, o que que acontece? A galera geralmente lia assim que acaba, lia os Bridgertons, lia essas coisas mais simples. E aí eu dei de cara com um livro que era sobre a Guerra de Troia. E, tipo, eu achei muito interessante o livro, sabe? O livro era todo rimado, com palavras com voz e tu, e com os verbos conjugados. Eu acho a cor mais linda do mundo. Aí, beleza, achei o livro legal, super de boa. E aí, quando eu peguei um outro livro chamado Asno de Ouro, eu não sei se alguém aqui já leu, não sei se alguém já leu. Eu não, Esse mas livro, já ouvi falar. ele é tão redondo, ele é tão bem feito, ele é tão, sabe, coisado. Sabe quando você está comendo arroz e feijão, e aí você começa a comer bolo de chocolate, você começa a comer, sei lá, alguma coisa muito mais gostosa, não importa. E aí você pensa, poxa, cara, tipo, isso aqui é muito mais gostoso do que isto. E aí você começa a querer aquilo ali. Então, tipo, quando eu li o Asno de Ouro, eu achei aquele livro tão redondo que eu pensei, nossa, eu quero mais desse livro. Aí depois do Asno de Ouro, eu peguei o Morro dos Ventos Vivantes. Aí pronto. Aí depois do Morro dos Ventos Vivantes, comecei a ver algumas pecinhas gregas que eu estava gostando. Aí os pré-requisitos começaram a ir lá para cima, sabe? A régua E aí subiu. pegou esse problema. Então, tipo, às vezes eu sou exigente com o livro porque eu tive um impacto muito grande com alguns livros passados. E aí esses impactos que eu tive em questão de conteúdo, em questão de construção de um personagem, em questão de profundidade de uma, sabe, em profundidade de uma história, eu começo quando eu vou comparar um livro, tá? Eu quero ver um livro e dizer se o livro é bom. Aí eu penso nesses livros, desses autores, e penso, cara, esse aqui conseguiu fazer tudo isso, esse aqui não conseguiu. Então, tipo, eu começo entender, a dizer que aquela ali não fez o certo. É por isso que eu fiquei meio doido com a Ressurreição, porque eu achei muito de repente as coisas acontecendo, tipo, Uhum. muito, sabe, louco, sabe? Algumas coisas eu comecei a achar que estava sem pé e sem cabeça. Lógico que depois da live, depois da conversa, quando você começar a citar alguns pontos que eu não tinha reparado, o que para mim algumas coisas não estavam fazendo sentido, agora faz mais sentido. Mas às vezes na hora você passa, tá, gente? A raiva às vezes você termina se dando mal. Tem hora que a gente Mas fica assim, cego, né? A gente só quer chegar no final. a raiva cega, né, gente? Mas é tipo isso, tá? Então, sempre que vocês pensarem, Júnior, ele não gostou de uma obra, ele gostou. É porque, né, tem umas outras coisas aqui que me deixaram mal acostumado, beleza, gente? É só isso. Não, mas eu acho que você está super certo, Júnior. E não acho que é uma obra que se compare a Morro dos Ventos Vivantes, por exemplo, dos exemplos que você trouxe foi o que eu já li. E eu acho que a gente, lendo as outras obras do Machado, a gente também vai conseguir dar pesos diferentes para os livros. E a Nanda perguntou se você gosta de Shakespeare. Eu li até agora apenas Macbeth. Acho que é Macbeth que se pronuncia, não sei, tá, gente? E eu acho muito bom. Eu achei muito bom, né? Agora eu tô vendo medida por medida porque eu achei super curioso. De peça a peça mesmo, gente, eu li as peças antigas. Então eu li Agamenon, que foi o primeiro boneco, o primeiro personagem que eu tive raiva na minha vida. Eu não sei se vocês conhecem a história de Agamenon, mas acho que quando vocês conhecerem, se vocês não pegarem raiva de Agamenon, eu me pergunto se vocês são humanos. Porque o que ele faz, gente, é horrível. O que o cara faz é horrível. E, assim, eu fiquei super irritado com ele. E aí, o meu auge, a minha vontade foi ver a vingança em cima dele, sabe? A vingança dos próprios filhos em cima dele. Então, tipo, peguei essas pecinhas gregas. E aí, depois das pecinhas gregas, é que eu tava com vontade de ler as peças de Shakespeare. Como eu já rapei um bocado de peça grega, aí agora eu tô, né, mais liberto para ver as peças de Shakespeare. Só que eu só vi Macbeth e agora estou vendo medida por medida. Aí depois vou ver os outros, né? Romeu e Julieta, etc. Mas eu gostei. A Nico mandou aqui que a gente tem que ler Otelo. Eu acho que você vai gostar de Otelo.
E é comentado em Ressurreição Otelo também, né? Otelo é que tem aquela personagem chamada Ofélia, não, né? Não, a Ofélia é de Hamlet. Otelo é Desdémona. Eu acho tão lindo esse nome mesmo. Qual? Ofélia. Ah, tá. Mas, ó, não desista, tá? Eu acho que quando a gente se propõe também a ler a obra completa de um autor, a gente vai ver os altos e baixos desse autor também, tá? E a construção, o desenvolvimento. O que eu pessoalmente acho legal de ver é como lendo Ressurreição agora, lendo os próximos livros, chegando nas suas últimas obras, o quanto que as principais temáticas que ele aborda vão evoluindo, tá? Então, isso que eu gosto. O personagem, por exemplo, o Félix, ele vai ser a gênese de outros personagens que a gente vai ler mais para frente. Então, ver essa construção, esses degraus sendo construídos, sendo trilhados, eu acho pessoalmente muito interessante. Mas para isso a gente precisa, às vezes, pisar nos coisas assim que a gente não curte tanto, tá? A gente está te tentando, mas fica muito à vontade para não gostar dos livros, tá? Eu também, volta e meia, gosto de livros que as pessoas amam e que não funcionam para mim. Eu comentei do Grande Gatsby com a Nicole agora, e que eu não gosto, não gostei Você de não Grande gostou do Gatsby, Grande Gatsby? não gostei de Grande Gatsby, e tá tudo bem. Deu errado. Eu escuto isso até hoje que eu li errado, tá? Mas eu acho que isso fala muito do indivíduo, assim, sabe? Então não tem certo ou errado. E por isso que é bom ler em grupo, ler em conjunto, que daí a gente pode ter essa abertura. E até às vezes as coisas que as pessoas não gostam, às vezes é coisa que a gente não viu no livro, e às vezes a gente devia ter visto também. Isso às vezes tem, como eu falei, né? Às vezes você termina se desanimando tanto, pegando raiva de um personagem, que você não percebe um detalhe na frase, né? Esse detalhe, se você tivesse percebido, a sua opinião poderia ter mudado. O Grande Gatsby, eu tive que ler 2 vezes. A primeira vez eu não entendia nada do que estava escrito naquele livro. Então, tipo, eu lia, passava, não sabia o que estava falando. Aí eu lia de novo, não estava entendendo nada. Aí eu falei, não, ainda estou burro, né? Tipo, eu não consigo alcançar o que o livro está pedindo. Aí eu fui dar outras voltas em outros livros, aí quando eu voltei, aí foi quando eu comecei a entender o livro, e aí eu consegui deixar de prestar atenção em questões do tipo, o que é que esse livro está dizendo, para reparar em como o livro está sendo escrito. Uhum. E aí, quando eu comecei a reparar em como o livro está sendo escrito, eu vi que o cara está escrevendo assim, não sei se eu posso falar poesia, né? Que às vezes poesia pode parecer muito até exagerado e fanático. Mas, tipo, frases muito Poético. bonitas para descrever momentos. Uhum. E aí, quando eu comecei a ver ele escrevendo frases muito bonitas para descrever momentos, eu vi, cara, esse cara que está desenhando, tipo, uma pintura. Tipo, certas cenas desse livro é pintada. Então, tipo, eu comecei a gostar da beleza da escrita do livro, sabe? Uma coisa que eu não tinha reparado na primeira vez, porque na primeira vez eu não estava entendendo nada. Outra coisa, gente, é que eu sou muito fã de romance doentio, vou colocar assim. Sabe, Morro dos Ventos Vivantes, você E vê que o você não personagem. gostou de Ressurreição, romance doentio Mas, desse? mas tem um problema em Tô ressurreição. brincando, tô brincando. Ele, sabe, tipo, ele tava direto fugindo dela. Você pega um romance doentio do tipo o Morro dos Ventos Vivantes, onde você vê que os personagens amam até demais. Ou não sei se alguém aqui já leu A Condessa Vesper, onde Não. você tem uma personagem que ela se aproveita de si mesma, né, para poder usar a outra pessoa. E essa outra pessoa, ela é louca por ela. E aí você vê até que ponto a paixão louca, até que ponto uma paixão louca consegue destruir uma pessoa. Então, tipo, essas coisas eu acho excelente, sabe? Então, tipo, lógico que tem essa questão do gosto pessoal que faz você puxar a sardinha por um livro, Uhum. né? Eu tinha comentado a vocês sobre Dom Casmurro, que eu estava esperando em Dom Casmurro ser aquele triângulo amoroso. Então, tipo, tinha um personagem que ele estava querendo conquistar uma menina e tinha outro cara, que era Escobar, para disputar o amor com ela. E aí, tipo, eu tava ansioso para ler isso, eu tava, nossa, que legal, velho, ele vai achar que tava levando chifre e etc. E isso estava na minha cabeça, quando eu cheguei não era esse gosto. E aí, né, Talvez na releitura, com a expectativa mais alinhada, você consiga é, ver outras coisas que a obra pode te oferecer e que você pode continuar não gostando também, porque você é um homem livre, tá? A Nanda falou que eu sou a primeira pessoa que ela escuta que não gosta de Grande Gatsby, mas que a gente ainda gosta de mim. Ai, meu Deus do céu. Não. Gente, eu li, não curti tanto a experiência. Eu terminei assim, meio.
Só que daí eu li junto com a Nicole. A Nicole terminou o livro, foi assistir o filme e leu de novo o livro. E daí gostou. Eu ainda tô na expectativa de reler ele, né? Então, travou? Travou. O que vocês escutaram? Nada. Tá. Não, mas basicamente a Nicole fez esse processo de ler o livro, assistir o filme, depois ler de novo. E eu quero fazer isso também porque tem experiência, porque eu não gostei, então eu acho que eu fiquei mal de não ter gostado, sabe? Porque eu queria ter gostado. Fico chateada às vezes quando eu não gosto de um livro que eu queria gostar. É coisa da minha cabeça, mas é o que eu sinto. A Viviane falou que também não gostou de Gatsby. Diga, Dani. Não se sinta mal, Morgana, porque eu tentei ler esse livro do Grande Gatsby, não consegui terminar. Eu nem consegui terminar, porque eu achei uma história muito, sei lá, eu estava achando muito forçado, muito monótono, assim, a história. Aí eu só li 2, 3 capítulos e parei. Aí eu vou querer tentar ler com você. A minha sensação é que eu senti que ele é muito superficial. Só que as resenhas que eu vejo dizem que ele não é superficial, que ele é super profundo. E eu falei, tá, eu tenho que ler de novo, então. Boa, Nicole, parte. eu trelicei do Gatsby. Ai, ai. Morgana, Hum. queria te perguntar, essas leituras do Machado vai ser uma leitura por mês, ou você tipo, termina um livro, vai começar o outro? Eu tô dando um timing de uma semana entre um e outro, tá? Certo. Então, por exemplo, hoje a gente tá terminando Ressurreição. A Mão e a Luva vai começar dia 5, que é a segunda-feira da próxima semana. Tá. Então, mais ou menos esse tempo, tá? Eu tô com receio. Você falou que depois de acabar o Machado, né? Porque você é uma pessoa muito ansiosa. Você falou que vai começar, pretendem ler Shakespeare, né? A gente E eu- pretende ler Shakespeare. O meu plano é ser depois de Machado, mas eu dou uma semana para Nicole me convencer do contrário. Ai, menina, eu tenho muito receio em ler Shakespeare, porque eu tenho muita dificuldade em ler peça. Mas eu também tenho. Né? Mas daí o que a gente faz? A gente se ajuda? A Mas gente... eu tenho vontade, só que eu tenho um pouco de receio porque eu tenho muita dificuldade com peça. Mas eu tenho muita vontade, porque, O que você já leu de peça? ai, olha, pra falar a verdade, eu acho que eu li um livro dele, que foi, como é que é? O Mercador de Veneza. Tá. O Eu- meu primeiro contato com Shakespeare foi com Hamlet. E eu li com a Nicole. A Nicole já tinha lido, tá? E as coisas que eu fiquei em dúvida, tinha horas que eu perguntava para ela, ou pesquisava na internet. E o que eu acho que é o diferencial de ler aqui com a gente? Primeiro, porque um vai ajudar o outro. Que nem a Nanda estava mandando mensagem lá no grupo sobre o Machado, que ela não tinha entendido uma parte, daí a gente foi e se ajudou para conseguir entender aquele pedaço ali. E outra que eu que estou conduzindo daí as leituras, eu tenho o propósito de estudar de forma mais aprofundada as coisas para dar o suporte para vocês. Na minha experiência com Hamlet, eu acho que assim é importante às vezes a gente só passar pelo livro, não fazer a leitura aprofundada logo de cara, não tentar entender todos os mecanismos, tudo no mínimo detalhe. Às vezes a gente só precisa passar pelo livro e ter o conhecimento mais superficial, mais geral da obra, e daí talvez numa segunda releitura se aprofundar. Porque não são livros para você sair entendendo tudo. É mais difícil, por exemplo, do que esse livro que a gente leu de Ressurreição no Machado. Tem outras obras do Machado que são mais complexas. Mas eu acho que se a gente tiver as expectativas também alinhadas de que são livros que merecem, que devem ser relidos, é muito melhor. Eu comentei com a Nicole mesmo, que eu li Ressurreição e eu tive uma percepção.
eu fui reler daí, porque eu li antes de vocês, eu fui reler, eu entendi um monte de outra coisa que eu não tinha entendido no começo. E para um livro curto e um livro mais simples, entre aspas. Então, quem dirá para Shakespeare? E eu não tenho a pretensão de conduzir uma leitura conjunta de Shakespeare esgotando esse autor. Então, tipo assim, tudo que dá para estudar, tudo que dá para entender, a gente vai fazer aqui agora. Não, porque eu também não dou conta disso. Mas a gente vai conseguir passar pela obra minimamente, tentando entender o que ele tentou trazer ali, tentando entender os personagens e o desfecho. Porque às vezes eu acho que para essa primeira leitura isso já é suficiente, sabe, Dani? Certo. Eu vou tentar, Isso. porque interessante as leituras que o Júnior falou que leu. Gente, eu sou louca para ler as peças gregas. Sou louca, mas como eu tenho essa dificuldade, eu falo, eu não vou entender nada das peças. Mas eu fico encantada, porque eu gosto de mitologia, eu gosto de ouvir as histórias, eu já assisti as adaptações. Então, eu gosto muito desse universo, assim, sabe, mitológico também. Eu falo, bom, se eu conseguir ler o Shakespeare, acho que eu consigo ler as peças gregas, né? Então, eu achei muito legal os comentários do Júnior, achei muito legal os comentários, as leituras que ele falou, uma riqueza bem legal pra gente. Eu, Que é isso. pessoalmente, eu prefiro Shakespeare do que peças gregas. Pessoalmente, puro gosto pessoal daí, tá? Mas já li algumas coisas. Eu gosto do melodrama, né? Eu gosto de Ó céus, ó vida, estão a matar-me, estou a morrer-me, esses negócios assim do Shakespeare eu acho engraçado, eu gosto. Romance. Eu não gosto muito de conto, mas eu já li alguns, mas eu prefiro mais o romance. E mais desse estilo mais romântico, mais do romantismo, tanto Uhum. que eu gosto dos livros de José de Alencar, tem gente que já não gosta. Eu gosto mais de coisas assim, tanto que eu adoro aquele livro Os Sofrimentos do Jovem Werther. E ouvindo o Júnior falando, eu lembrei do sofrimento do Jovem Werther, né? Porque é bem isso, ai, morrer de amor, aquela tristeza, aquela melancolia, sabe? Mas Uhum. eu gosto de livros assim também. Vai Então, gostar acho do Pão e a Luva, então. Hum. Ó, Dani, a Nico mandou no chat que é bom você começar por Romeu e Julieta. Ela falou que é o mais fácil do Shakespeare. E é romance, né? Ah, sim, verdade. E fora que eu já assisti algumas adaptações, a gente já sabe bem a história, né? Fica mais fácil. Eu assisti uma peça. Uma vez eu fui num teatro amador, né? Mas aí eu assisti a peça. Aí eu gostei bastante da história. Mas não é a mesma coisa que você ir lá e ler o livro. É importante a gente se desafiar, gente, assim, pelo menos é o que eu trago pra mim, tá? Por exemplo, eu tenho muita dificuldade com épico. O Clube Etos agora abriu uma turma de Divina Comédia. Ao longo de 3 meses eles vão fazer a leitura. E não é o tipo de livro que eu leria sozinha. E é o tipo, eu quase não leria em grupo também. Mas eu fui, porque eu preciso vencer isso e para eu me desenvolver como uma leitura cada vez melhor, né? Porque senão a gente fica naquela zona de conforto. A Nicole me mandou entrar, tem esse detalhe também, porque vocês não sabem, a minha relação com a Nicole às vezes é um pouco abusiva, né? No caso, ela é um pouco abusiva comigo. Mas, assim, se eu precisar pedir socorro, eu aviso vocês, tá? Mas eu acho que é importante a gente se desafiar também, porque senão a gente. Se eu não tivesse me desafiado, eu tinha continuado com as minhas leituras de Crepúsculo. Então, assim, eu penso que é importante a gente crescer. É, tá certo. Vamos lá, então. E dar a mão um para o outro, pode abandonar livro, aí vir só para discussão, para escutar os comentários. Eu tô no Clube Etos, né? E eles tiveram uma discussão de um livro que eu não li. Eu entrei só para ver qual que era do livro, acabei saindo com vontade de ler o livro, e eu não tinha vontade no começo. Então, assim, participem mesmo vocês não estando lendo, não tendo lido o livro, participem não tendo finalizado o livro ainda, venham para cá. Vocês viram que a gente vai trocando, a gente vai vendo coisas que a gente não viu, um comenta isso, outro comenta aquilo. Não se limita só ao livro, né? É muito mais do que o livro. Ananda, você vai começar a desafiar sim, Ananda. Você vai nos livros que você acha que não vai gostar também. A gente tem que ir até conhecendo outras coisas pra gente dizer que a gente não gosta. Importante.
Tem uma coisa sobre o teatro grego que a colega tinha comentado, que, tipo, no começo eu também não entendia nada do teatro grego. Então, tipo, tinha, além das palavras, né, que tem muita palavra que era difícil, e meu dicionário era horrível, tipo, tinha um vocábulo horrível, horrível mesmo. Hoje em dia eu não uso as palavras que eu aprendi, porque eu não vou falar delgado à venda em canto nenhum, né? Então, tipo, agora, assim, o que foi que me ajudou bastante foi que uma vez eu percebi que eu estava lendo a peça sem querer ver spoiler. E aí, tipo, eu sabia da historinha, entre aspas, né? Só que eu queria ver a coisa. E aí, eu realmente, o cara começava a falar um bocado de coisa, eu não entendia mais nada, não sabia o que estava acontecendo. E aí descobri que quando eu sabia da história, tipo, eu já sabia de toda a história, todo o conto, e aí eu ia ler, eu percebia as coisas que estavam acontecendo. Então, eu percebia cada cena. Então, se eu fosse ler, sei lá, Agamenon, eu tinha que saber o que estava acontecendo em Agamenon. Se eu fosse ler, sei lá, Alexandra, eu tinha que saber o que estava acontecendo em Alexandra. Então, saber a história ajudava muito, porque tem peças, tipo Antígona, que simplesmente começam em uma situação que está no meio de uma história lá. No caso de Antígona, é quando um dos carinhas lá, que vocês vão saber, morreu e vai ser enterrado, e ele não é enterrado, o corpo dele fica à mostra, e a Antígona quer enterrar ele, e o rei não quer deixar. Então, tipo, eu não sabia de nada disso, e eu não estava entendendo nada, e aí quando eu fui pesquisar a história de Antígona, quando eu fui entender o que estava acontecendo, aí sim é que o texto começou a fluir. Então, eu acho que se vocês tiverem com muita dificuldade, né, para ler teatro grego, tenta fazer isso, tenta tirar a ideia de spoiler para lá e foca. Foca tanto que vai ter uma hora que você vai descobrir que Helena de Troia não estava em Troia. Helena de Troia estava no Egito tomando banho de sol, enquanto em Troia não estava Helena de Troia. E aquela guerra todo dia aconteceu por causa de um cara que fez aquela guerra porque ele queria satisfazer a esposa dele. E esse cara não está nem em Troia e nem está na Grécia. Tipo, é um plot twist. Eu concordo com você, Francisco. Eu tenho a filosofia de que eu não me importo com spoiler. Tanto que eu li Jane Eyre já sabendo do grande plot que acontecia. E eu sei que muitas pessoas se incomodam, mas para livros que são mais complexos, como peças, e como você muito bem colocou, é bom às vezes você assistir uma resenha que seja, que já vai te dar. As resenhas da Tati Feltrin de peças, por exemplo, do Shakespeare, são muito boas, que ela dá uma boa contextualizada, ela traz vários críticos. Isso faz com que você, quando vai para a obra, você já está minimamente situado nos principais movimentos que vai acontecer, está um pouquinho mais familiarizado para você entender o que está ali no papel. Para mim, para o meu processo de leitura, faz muita diferença. Mas eu sou uma pessoa que não me importo com spoiler. Eu assisto de tudo, tudo que for possível. Até Judas Obscuro, que tem um grande evento lá que todo mundo fala que é uma das piores coisas. Eu já fui pro livro sabendo o que ia acontecer e aproveitei mesmo assim, né? Mas eu sei que daí é quase uma filosofia de vida, né? O fato de lidar ou não com spoiler, gostar ou não de spoiler. Fala, Dani. Eu achei legal a dica que o colega, o Júnior, deu, de pegar os spoilers, né? E até as resenhas da Tati Feltrin, porque ela é maravilhosa, né? As resenhas dela são ótimas. E eu não sei o que vocês acham, né? Porque, sabe a Editora Príncipes? Claro, uns livros do Shakespeare, só que em prosa, né? Eu acho que para você começar, pelo menos, já é uma porta de entrada, né? Não sei, né? Tipo, ler os livros dele e depois. Eu nunca tentei ler em prosa para te dizer. Acho que deve ser mais fácil para você conhecer os personagens, conhecer o contexto, conhecer a história, né? Eu acho que pelo menos é quase a mesma coisa que você ver uma resenha, porque os livros são bem curtinhos, viu? Acho que são 100 e poucas páginas os livros que eles lançaram. Aí eu não sei se você acha que é uma boa fazer assim, mas Eu acho que dá. Eu acho que é um caminho, né, Dani? E não tem certo ou errado, né? Óbvio que você indo. O que eu tentaria fazer? Primeiro, tenta sentar, pega uma peça, lê a primeira cena e vê o que você acha. Eu tinha muito receio de ler peça, até que eu fui ler o Hamlet, que eu coloquei na minha lista de 12 livros para 2024, né? Já pensando em me desafiar, porque eu nunca tinha lido nenhuma peça dele.
Então, quando eu sentei e fui ler, eu vi que não era tão difícil quanto eu imaginava, tá? Então, o que eu tentaria fazer é, que nem a Nicole comentou do Romeu e Julieta, baixa aí no Kindle, tenta, fluiu, não fluiu, então vai para a versão em prosa, depois volta para a peça em si. Mas eu acho que é importante a gente, às vezes, enfrentar esse receio inicial, assim, porque vai que você nem precisa ir para um livro de prosa dele. É verdade. Eu vou fazer isso. Eu E o livro vou. não morde, tá? O máximo que pode acontecer é você não conseguir ir para uma outra alternativa, mas pelo menos você já vai saber qual que é a tua dificuldade. Sim, eu estou aprendendo. Com o tempo, eu estou aprendendo a me desafiar um pouco, porque eu tenho muita dificuldade de sair da zona de conforto. E isso é em todos os setores da minha vida. Eu tenho muita dificuldade de sair daquele conforto, daquele cantinho, daquele espaço que eu estou acostumada. E a leitura também não é diferente, sabe? Tem muita Mas é bom, é isso que é bom participar de leituras conjuntas, que às vezes a gente topa ler alguma coisa que a gente não faria por vontade própria ou por iniciativa própria. Então, por isso que eu comento, por mais que vocês não queiram participar de todas as leituras que a gente tiver aqui da área de membros, tenta pegar o livro, ler o primeiro capítulo, às vezes não é aquela tua principal prioridade, ou você nunca tinha pensado em ler esse livro. Às vezes isso pode te abrir uma porta nova. Então, eu acho que é importante esse processo para a gente ter contato com outras coisas mesmo. Eu, volta e meia, pego os livros aqui em casa, leio o primeiro capítulo, dou uma... eu falo que dou uma piriguetada com os livros, né? Eu vou abrindo, olho um, olho o outro, para a gente entender o que está ali, né? Ai, Nicole, você é uma... Gente, a Nicole vai ser removida da live, tá? Eu vi o Júnior rindo, não estava entendendo por que você estava rindo, Júnior. Eu vou encerrar a live, tá? Antes que algo mais aconteça aqui, que eu não deveria. Gente, vou agradecer a participação de vocês, tá? Foi ótimo o papo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. As lives sempre vão ficar salvas ali no YouTube, tá? Então depois eu subo lá. Caso vocês queiram pesquisar alguma coisa, consultar também, fica tudo salvo lá. E no dia 5, a gente segue para a leitura de A Mão e a Luva. E essa semana agora que começa, na quinta-feira, dia 1º, a gente tem live de abertura para a leitura de O Tempo e Vento, às 8 horas da noite, sempre às 8, tá? Os nossos encontros durante a semana. Que daí a gente faz a leitura das primeiras páginas e dá uma fofocadinha para a gente dar essa aquecidinha aí para começar o livro, tá bom? Beleza, gente. Obrigada. Um bom restinho de domingo para vocês. E até mais. Tchau, gente. Boa noite. Bom domingo. Tchau, Tchau, tchau. tchau, gente.